Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Sou Vitor Taveira e essa é mais uma entrevista do século. Lembrando para você que você pode acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast como Google Podcast e Spotify. Curta, compartilhe, comente, valorize a mídia independente do Espírito Santo. Hoje o nosso tema é Movimento Quilombola Capixaba. Temos como convidado o João Guimarães, que é agricultor quilombola e integrante da coordenação estadual quilombola Zacimba Gaba. Bom, bem-vindo, João. Queria que você começasse aí contando para a gente um pouco básico, né? O que é o movimento quilombola, como que ele se organiza aqui no Espírito Santo. Bom dia a todos, todas, todes, espectadores e pessoas que queiram entender um pouco da pauta quilombola. Bom dia ao Vitor Taveira aqui. Obrigado por estar nesse espaço. E é importante trazer esse assunto, né, para a sociedade capixaba, um debate importante do movimento quilombola que está já aqui no estado, iniciando a luta no princípio dos anos 2000, né? Mas historicamente estamos há mais de 300 anos nesse território capixaba e ficamos invisível um período e agora a luta está aí, o movimento se consolidou, existe uma articulação a nível de estado, existe articulações a níveis de municípios e regiões e estamos aqui fazendo defesa das comunidades remanescentes, quilombolas, das que estão certificadas e aquelas que estão para certificar, para consolidar um movimento forte, né, nesse estado que por muito tempo ficou invisível aí esse tema. Hoje, enquanto Espírito Santo, nós temos a coordenação estadual, né, que faz referência aí a Zacimba Gaba, né, Isso. uma grande guerreira importante. Não vou falar muito, né, porque não é o foco do nosso debate, mas fica a sugestão aí para quem não conhece ainda ou para quem conhece quer saber mais, procurar um pouco sobre a história, né, de quem foi Zacimba Gaba, uma heroína aí da resistência do povo negro no Espírito Santo, né? Correto, viveu nas regiões ali de Conceição da Barra, Que é a sua região, é né? a minha região entre ali a Guaxindiba e até o Itaúnas, a região de Itaúnas, convivia com índios, pretos, e uma excelente história, né, que ficou Uhum. marcada de uma guerreira que fez muitos quilombos surgirem. Inclusive Itaúnas, né, se dedica à grande valentia dessa Uhum. guerreira que veio junto com os navios negreiros, mas que, na verdade, ajudou bastante aí a tirar muitos negros antes de chegar em São Mateus, né? Ela fez essas ações que hoje contribui pela história e a gente tem um legado dessa heroína e queremos, né, dar voz e vez para ela em toda a sua história vivida aqui nessa região do Espírito Santo, em especial lá no Sapê do Norte. Uhum. Queria que você pincelasse um pouco para a gente entender o que é o Sapé do Norte, né, que é a região da qual, né, você vem, você atua até hoje, e como é que se dá essa geografia dessas comunidades quilombolas no estado do Espírito Santo? Onde é que elas estão, né? Pois o Sapê é uma região, o Sapê do Norte, uma região, é dedicada, o nome Sapê pela planta, né, uma espécie de, de gramínea, né, ou de capim, né, popularmente conhecido na região, mas que, né, era uma região muito rica e farta de florestas, matas, e a gente tínhamos entre até 1960 12 mil, né, digamos assim, até 1960 12 mil famílias vivendo nesse território. É um vasto território que abrange Conceição da Barra, São Mateus, né, e outras micro-regiões mais nesse sentido ali, e que vivia essas famílias, e que por ocupação territorial, por um motivo ou outro, esse território foi ocupado entre os anos 60 e os anos 80 e substituindo, né, a região que era de formação de água, Mata Uhum. Atlântica, bastante família, e chegou, né, a apropriação de grandes projetos, né, de cultivo de eucalipto, cana-de-açúcar, Produção de álcool, pastagem, né? né?
E vivendo ali quilombolas em um território apenas batizado como propriedade coletiva, né? Um grande território de uso coletivo, aliás, o Sapê do Norte marcava isso muito forte, mas que com a organização territorial e tudo mais, as famílias, sem poder provar titularidade de terreno ou pressionado, né? Uhum. Acabou se deixando o campo e na última pesquisa feita em 2002, a gente teve uma perca gigante populacional nessa região, né? Primeiro, não só populacional, mas também territorial, né? Restou-se 32 comunidades que hoje estão certificadas, tem média de 36, falta algumas querendo seu título, e um pouco menos aí de 1.000 hectares de área de terra para se cultivar em uma região árida, né? Então, seja, né, ficaram isolados. E a gente descobriu em 2002, né, através de pesquisa do próprio movimento, de outros contribuintes, pesquisadores, professores, preocupados com essa questão e como que era o Sapê do Norte, chegamos em um total aí de que tivemos, né, uma saída violenta. Talvez o Sapê do Norte pode ser entendido como os outros massacres que teve no Brasil, como Canudos, por exemplo, né? Então, expulsar, em média, quase 10.800 famílias de um território legítimo, né, no período, Uhum. é um massacre, né? E hoje a gente luta pela organização dos remanescentes que restaram e pelo território de direito desses remanescentes, né? É curioso que lá muitas das comunidades têm como referência, né, até de nome, os córregos, né? Córrego, enfim, córrego do Angelim, córrego do Velho Antônio, enfim. E aí você já não vê muito nesse território esses córregos foram fortemente impactados, né? Ou foram enfraquecidos ou secaram pelos, como você falou, monocultivos de eucalipto, de álcool, né? De Isso aí. cana para álcool e de pastagens, né? E eu queria, assim, falar isso até depois, na verdade, né? Um pouco mais para frente. Aí agora eu queria falar um pouco do seguinte, além do Sapê do Norte, que é um importante local de resistência, também de formação, né, de articulação desse movimento quilombola, de formação de lideranças, inclusive nacionais, né, do movimento quilombola. Quais são as outras regiões? Tem o sul do estado, tem a região serrana, você estava falando com a gente. Como é que se dá essa dispersão pelo território? Correto. Então, no estado, marca muito o norte pelo fato da concentração, né? Uhum. Mas o estado tem Populacional mesmo, né? da concentração Territorial também, né? populacional, teve o Território. Porto de São Mateus ali, que foi um dos maiores porto comercial de negros, né? Então, a chegada era por ali. E a concentração se deu bem no norte, em São Mateus e Conceição da Barra. Mas, assim, o que chama a atenção, até mesmo para reconhecimento de comunidade quilombola, para entendimento né, de gestores, enfim. Em 2005, né, me lembro, em alguns momentos, eu lembro que eu estava fazendo um curso e lá tinha um texto assim, né, existe quilombola no Espírito Santo? Ah, e aí a gente desdobrava em cima disso. Então, em 2004, 2005, ainda se tinha essa pergunta para a academia, né? E para o governo, principalmente, né, ele falava assim, olha, será que tem quilombola, né? Na época, o Artung, e falava isso muito com a gente, né, com o Pedro Quitoco, uma das referências da luta, e sempre falava isso, que o Artung dizia, olha, né, tem quilombolas no Espírito Santo, isso em 2005, daqui a pouco em 2006, né? E aí, como que tá os quilombolas, né? Em 2007, né? Tá tudo certo com o povo quilombola? Então, ou seja, em menos de um ano, 2 anos, né, a gente trabalhando Uhum. esse tema, foi compreendendo que o estado do Espírito Santo tem quilombola. E por aí a gente viu que na região serrana, né, a gente tem São Pedro em Biraçu, temos Santa Leopoldina, temos no sul, onde está o nosso companheiro Arilson, onde tem Graúna, um dos quilombos bem populoso e que tem uma demanda. E
Presidente Kennedy, por aí vai, outros quilombos surgindo a nível de estado. Que vão sendo reconhecidos como, né? Sempre foram, tem questões étnicas, questões culturais, questões de tradições e o processo. Porque, assim, o reconhecimento, né, das comunidades quilombolas vem com a Constituição de 88, certo? Correto. Que é quando se coloca esse termo e aí se começa, né, as comunidades eram vistas comunidades negras rurais, né? Aí passa a, né, ter a questão do quilombola, se vê como quilombola, se vê como quilombola. Chega ali no ato das disposições transitórias, né, de 68, que fala, né, desse tema. Então, a partir da Constituição, a gente tenta destrinchar e colocar o que é esse povo em específico, né, que há tanto questionamento sobre eles, né? Então, essas comunidades rurais, no caso nosso aqui no Espírito Santo, são comunidades negras rurais e remanescentes, o qual a gente tem o papel de proteger, né, de dar seguridade e acompanhar para que não sejam mais violados, né, direitos que por mais de 200 ou 300 anos esse povo tem. E um dos direitos fundamentais que deveria já ter feito é a titulação definitiva dos seus territórios. Porque se titula os territórios, né, dessas comunidades que reivindica, automaticamente desdobrará em outras políticas ou em outras, digamos assim, maneira, né, de perspectiva de vida. Então, os quilombos, de fato, no norte, no Serrana e no sul, está tudo em condição de isolamento, em condição de aniquilação de política pública, né? E em muitos momentos a gente ficou em situação vulnerável, né? Em falta de comida, até sujeito a programa de assistencial. Sem território não tem como sendo produzir, que tem território, né? E o contexto de todos os territórios, tanto sul, Serrana e norte, que são territórios que era de autossustento e territórios de prosperidade e abundância. Que a titulação de territórios, o decreto 4887, 20 de novembro, né, o dia dos Unidos Palmares, da Consciência Negra, de 2003, no primeiro ano do primeiro governo Lula. Correto. Então começou esse processo. Apesar da Constituição de 88, o processo começa a andar só em 2003. Eu queria te perguntar como é que está aqui no Estado essa questão. Falando que, claro, não basta se autorreconhecer nesse processo de titulação, né? Tem o processo de autorreconhecimento, a reivindicação, os estudos e as etapas de titulação. Queria que você comentasse um pouco como é que nós estamos aqui no Estado, dada a importância desse reconhecimento para garantir o território e, a partir daí, como você falou, garantir políticas públicas e garantir a proteção desse modo de vida, né? Que é o território como espaço de reprodução econômica, social, cultural dessa comunidade. Correto. O último governo aí que deixou, né, ele banalizou muita coisa que envolve a questão quilombola e acabou que confundindo muito as questões. Mas o que a gente atua como coordenadores e como movimento quilombola? Primeiro, identificar se a comunidade ela é quilombola, né? Se ela tem resquícios, história, né? Então, isso é um marco para ter um reconhecimento, né, de comunidade quilombola. Qual é a história dessa comunidade? Como que vive ali? Quem são essas pessoas? Né? Quem são o tronco familiar desse povo? O que se tem ali de cultura? O que ainda resiste nesse processo? Eu acho que esse é o primeiro passo. Né? Então, por isso que o primeiro é identificar remanescente. Identificando, né, o próximo passo é se a comunidade aceita e quer ser reconhecida como comunidade quilombola. Não adianta chegar a impor, mesmo porque o decreto 4887, que ele é moldado a partir do artigo 68 e da Convenção 169, ele coloca isso. Então, assim, eu não preciso impor, eu preciso querer. Né? Eu preciso me auto-identificar. Né? A partir do momento que eu me auto-identifico, eu sei quem eu sou. Né? Mas
contando com o contexto histórico. A partir daquele momento que a comunidade é entendida que quer ser um quilômetro, então vem a certificação da Fundação Cultural Palmares, né, juntamente com... Que hoje nós temos várias comunidades no estado que já Que já estão certificadas. temos 54 comunidades certificadas no Ainda estado. tem mais que Tem mais reivindicando. querendo certificações. A gente tem essas demandas ainda. A partir da certificação, já garante alguns direitos, né? Não todos, mas políticas públicas. Mas, por exemplo, educação quilombola, já entra né? no orçamento do governo. Se não entra, deveria ter entrado, né? Então, essa é a questão. E, além da certificação, tem a outra questão, que é como que titula um território. Então, a comunidade tem que querer. Então, existe o estudo antropológico, que é identificação, delimitação, que monta um relatório, né? Identificação, delimitação territorial, né, daquele grupo, e que dimensiona um território, um território que é possível a comunidade dar continuidade na sua questão de vida, né? Continuar a viver no lugar, poder pescar, plantar em um território mais amplo, tendo em vista que o território encurtou devido às Encurtou, como a gente falou dos rios, né? Sem o rio você perde a condição de Isso pesca. aí, então as comunidades tinham o hábito de territorializar, né? Então, ou seja, hoje os dados é dado em hectares, né? Então, você andar até lá, você andou quantos hectares? Mas antes era o caminho da roça, né? Era passar por dentro da mata para chegar na roça tal. Eu preciso ir num brejo tal buscar o cipó, eu preciso no rio buscar o peixe tal, né? Então, isso era uma correlação de território que se perdeu a partir do momento em que chega a propriedade privada. A propriedade privada chega intitulando posse e fazendo proteção de áreas, impedindo passagens e costumes culturais que se existiam nessas localidades. Porque você falou, por exemplo, é importante garantir o território, tem a ver também com uma série de questões. Você já falou de alguns no Sapê do Norte, como é o caso da cana e do eucalipto, mas a gente tem não só outros fatores, como novos fatores, novos empreendimentos que ameaçam esses territórios quilombolas. Queria que você comentasse um pouco disso. Quais são esses empreendimentos que estão vindo, estão para vir, já começaram, que são novos e que que podem ou vão impactar nesses territórios? Correto. Geralmente a gente observa, né, os territórios mais especulados são territórios de povos tradicionais. E terras de quilombo, da mesma forma. Então, a gente está vivendo, tentando sanar uma situação de mais de 40 anos, né, quase 50 anos, que é o caso do eucalipto, quando se implanta na região norte, com perspectiva de projeto desenvolvimentista, que teria emprego, que teria desenvolvimento regional. Isso é mentira, porque eu vivo em uma cidade com 30 mil habitantes, né? E o Sapê do Norte, quando se tinha sapê sem eucalipto, era o dobro da população do município e viviam bem. E hoje, 50 anos depois, esse projeto não deu certo. A gente está tentando sanar ele. Da mesma forma, agora chegam outros projetos. Na região sul, em Presidente Kennedy, tem o Porto Central. A gente tem uma comunidade quilombola lá no sul de Cacimbinha. Mesmo sendo no município, a gente entende que o impacto ele é no município. Como que vai chegar 15 mil homens em uma cidade? Como que vai chegar 5 mil homens em uma cidade? Como que será a situação de vida desse povo, né? Como que será tratada as mulheres? Né? Então, que aí tem a ver com o processo de implantação e construção do porto, né? Aí. Geralmente, esse grande empreendimento traz uma grande população flutuante que vem para fazer as obras, mão de obra geralmente de construção, digamos, com menos, né? Recebe menos, não é, né? Grandes salários. Tem uma população migrante também, né? Que atua Correto. de vários lugares, vem, muitos deles ficam, né, gera outros impactos, outra demanda por política pública. Então, isso é sistemático, né? Isso tem acontecido não só no Espírito Santo, mas assim, no Brasil, no mundo.
E chega com, de uma aquele, com, forma. aquela, com aquela propaganda, né? No primeiro momento, ó, vai ser bom para a Uhum. comunidade, vai ter emprego, vai ter desenvolvimento. Porém, a comunidade são comunidades, né? Quilombolas, pescadores, caiçaras, ribeirinhos, são comunidades que não estão aptas para aquele tipo. O dia a dia deles são outros, né? É o fazer do o feitio da farinha, é a produção da pesca artesanal, é a coleta. Então, no sul, esse projeto que está em fase né, de conclusão, ele vai arregaçar com a região, pelo que se observa, né? A gente teve em outros projetos, mais na região norte, que tem muito parecido, que é um porto, né? E alguns portos que a gente viu não trouxe É. beneficiamento. Geralmente traz pouquíssimos empregos também para as comunidades e empregos também de baixa qualificação, né? Na Externo. limpeza. Eu fui em Macaé, por exemplo. Macaé, durante a semana, tem uma população de 400 mil e no fim de semana, 200 mil. Ou seja, a mão de obra não é da cidade, né? A mão de Uhum. obra ela é de outros. Então, é só a estratégia de encontrar um lugar perfeito, porque é um lugar de terras tradicional, Uhum. então eles querem. Lá no sul, acho que vai mais de 2.000 hectares de áreas de restinga por saco para fazer um Uhum. porto desse nível. Um território que eu percebi lá que é de uso coletivo, né? Uhum. Então vai para o sal, É. né? Tem alguns conceitos interessantes, como o de racismo ambiental, né, que é como Correto. opera, quais são os territórios impactados geralmente por esses empreendimentos, da zona de sacrifício, né, que é isso que se tornam alguns Sim, territórios, né, são simplesmente, ó, para fazer esse empreendimento, essa comunidade aqui vai ter que se ferrar, e vai, enfim. E aí passam o trator institucional, né, os órgãos ambientais geralmente estão muito favoráveis aos empreendimentos, quer dizer, a aliança do governo com o empresariado, dos governos, né, de forma correto. geral, A né? gente não Então, entende o- quantas licenças ambientais, né? Que se você for olhar do ponto de vista na prática, não deveria ter sido liberada. Então, ou seja, como que está o pensamento, né, da questão ambiental para dentro da universidade? Quem são essas pessoas que estão se formando hoje ou que estão deliberando licenças ambientais sem fazer uma consulta prévia, né, sem entender? Eu acho que a gente tem esse no sul, que é o Porto o Central, central, e no norte continua a saga, né? Agora apareceu recentemente, puxado aí pelo ex-deputado Felipe Rigoni, atual secretário de atual Meio secretário Ambiente, de Meio Ambiente, né? Sacanagem, mas secretário estadual de enfim. Meio Ambiente. E o cara levou uma solução, segundo ele, que vai resolver o caso de Conceição da Barra, né? Mas a gente vê que é uma furada, né? Não dá para permitir uma ação do modo como tentaram implantar. Fizeram uma audiência pública para implantar o Salgema, né? A gente tem um grupo que está acompanhando mais É a extração de sal em grande em grande profundidade, né? Isso profundidade. para E produção de aí, químicos. essa instalação são 11 jazidas, né, em Conceição da Barra. A gente já fez algumas intervenções nesse sentido, querendo entender, né, o que é o Uhum. salgema. E a gente viu alguns exemplos a nível de Brasil, como o caso lá em Alagoas. Né? Sim. E a gente chama a atenção, por quê? Porque 3 jazidas dessas vão atingir as comunidades quilombolas do município lá. E não se fez nenhum tipo de conversa, né? Não se fez nenhuma consulta prévia e já estava no processo de implantação ou ainda está, né? Querem consolidar esse processo. O que a gente tem feito foi atuar paralelo a isso e fazer defesa novamente de territórios de comunidades que serão afetados. Muitas vezes fala lá, se querer fazer assinar, beleza, se não querer, nós vamos continuar do mesmo jeito. Então, esse é a função do desenvolvimento, né? Que pensa um Uhum. desenvolvimento para poucos, né? Não pensa o É. desenvolvimento. Como que vai ser aquela comunidade? O que vai acontecer com a vida daquelas pessoas? É mais um choque para uma cidade que teve há 40 anos atrás uma proposta de ocupação territorial a partir do eucalipto que ia ser tudo de bom, e agora vem com o Salgema falando que vai ser bom de novo, que vai empregar Uhum. 15 mil pessoas diretamente. Uhum. Que é um sal para uso industrial, uso químico, Uso né, e químico, que tal. é um sal É. para outros derivados
talvez assim, não é essa a discussão para Conceição da Barra para o Não, desenvolvimento. e é impressionante, E nem porque para os quilombos, uma né? vez eu tive até numa audiência pública lá em Constituição da Barra, o próprio prefeito na época, né, falou dos dados territoriais, e é bem assustante o percentual do município que é eucalipto, aí você tem 20% da área legal, né, para plantar eucalipto, você tem que ter 20% de reserva. Então, assim, essa área e mais 20% são, né, da empresa, no caso, hoje a Suzano, né, que comprou a fibra, que antes era Cristalose, enfim. E aí você tem a área também de pasto, e você tem uma área pequena de reservas, Parque de Itaúnas, pequena não, é até representativa dentro do município, né? Mas assim, grande parte do município que sobra ali, né, tem a área urbana que sobra muito pouco Correto. para o desenvolvimento da população. Correto. Conceição da Barra É um caso é um assustador. exemplo de que a malha fundiária ela não prevalece as comunidades tradicionais e nem o meio ambiente como todo, né? Porque existe uma certa preservação, mas tem toda essa discussão, né? De crédito, de carbono. Então tem uma economia verde por trás disso, né? Uhum. E ali tem já a extração de petróleo, tanto São Mateus como Conceição da Barra. Correto. Inclusive tem uma cavalinha, né? Acho que ali na praça, no centro da Justamente. cidade, tem um. Da mesma forma, em São extra- Mateus tem a instalação da PetroCity, né? Que também, além da Petrobras, tem É um porto voltado para o petróleo. voltado para o petróleo, que já está em funcionamento. Então, tem situações que a gente consegue Uma ainda, complexidade né? qual é a territorialidade desse Salgema também? Onde que ele vai entrar, né? Sim. Qual espaço que ele vai ocupar? De território mesmo, que a gente vai como território como espaço de reprodução da vida ou como espaço de reprodução do capitalismo, né? Porque Sim. você falou do crédito de carbono, por exemplo, a fibra, Suzano, né? Agora, como plantio de eucalipto, plantio de árvore, o monocultivo de árvore com uso de químicos, com danos diversos à terra, né? Isso é reconhecido, né? A empresa usa agrotóxicos com regularidade. Ela pode vender créditos de carbono, quer dizer, para outros poluírem, né? Ela cria uma cota porque ela está produzindo oxigênio com aquelas árvores supostamente. Então, assim, é uma coisa um pouco de deixar a boca aberta, né? Qual que é essa lógica do capital de isso aí. ganhar destruindo, ganhar inclusive. destruindo, porque o eucalipto, nesse sentido, por exemplo, comparando, se o eucalipto ele capta carbono, assim como qualquer outra planta capta, né? Poderia ter uma floresta, né? Poderia muita gente também isso aí. O que eu vejo? O eucalipto ele é um cultivo, né? Os caras fazem preparo de solo, os caras plantam, tem viveiro, os caras plantam e depois coleta. Então, no entendimento de árvore que deveria ser, né, uma árvore com função biológica e função ambiental, no modo geral, ela não poderia ser cortada, né? O eucalipto ele é um cultivo e esse negócio aí da economia verde, de fato, não encaixa muito nesse sentido, né? A Suzano vender crédito de carbono em cultivos, né? Eu até me assustei a primeira vez que eu vi um eucalipto grande, né? Um eucalipto que tinha 20, 30 anos, sabe? Num parque. Alguém me falou, esse é um eucalipto. Tipo assim, tô acostumado a ver aquele de beira de estrada, que acho que é 7 anos o corte, né? Então, outra... isso aí. E agora tem só vê menos o filhote, tempo, né? Agora eles estão cortando com 4 anos. Então, cada ano que passa, né? Eles vão trabalhando em melhoramento genético, né? Tem essa discussão toda de árvores transgênicas. Enfim, que a Suzano, de fato, trabalha também com isso, né? Então, a gente já está afetado no estado. Então, a gente compreende que as nossas comunidades elas estão em regiões, né, de pressões imobiliárias em questão rural, né? Em todas as regiões, tanto a gente vai para a região serrana, são regiões de cachoeiras, águas, né? E ali também há um interesse imobiliário por trás disso. Então, como que titula território em áreas de interesse, né? Como que titula, por exemplo, 32 comunidades, hoje no estado nós estamos com 21 pedindo, com pedidos abertos de titulação, e boa parte dessas estão na região norte, onde é a área que precisa ser retirada eucalipto, e a gente não consegue avançar. Né? Então, por quê? Porque a gente está lidando
com territórios de interesse, com terras considerada de bom, né, de nível comercial, e a gente não tem avançado. Conseguimos fazer algumas ações pertinentes, né, como as retomadas quilombolas iniciadas em 2007, né, com ações da comunidade. O que são as retomadas? Se você falasse um pouco sobre isso. Então, as retomadas, de fato, ela foi uma atividade que ainda existe, né, né, cooperada com o movimento e da coordenação, né, das ações, e que aconteceu um primeiro experimento, numa época, em 2007, na comunidade de Linharinho, e foi importante demais porque era um período ainda muito novo, né, para a gente, para entender, e a gente fez uma ocupação em uma área, né, uma área retomada, é retomar aquilo que a comunidade perdeu. E isso do ponto de vista da desobediência civil. A gente está acostumado com as ocupações do MST, que lutam, né, pela terra. Correto. Porém, nesse caso, a gente está falando de uma terra que já pertenceu. Não é uma invasão, né? Não é uma invasão. A gente está falando de uma retomada de um território que foi tirado à força. Em muitos casos, força bruta. Né? E nessa região onde foi feito, foi um local em que tem indícios, narrativas, e se confirma que foi um território tirado à força da comunidade. Tem uma área tirada à força próximo, né, nessa área, eu tive até nessa ação, eu era estudante na época da UFES, foi muito, muito marcante. A retomada do cemitério de Linharinho. Também, né? Que, tipo, quer dizer, um lugar ancestral com questões espirituais, questões culturais muito fortes. Né, e a gente está nessa condição, né? É necessário fazer a retomada para manter os nossos lugares, dos nossos antepassados preservados, que é o caso do cemitério em Linharinho, é manter o córrego, as nascentes e as ciliares preservadas, que é o caso das retomadas em Linharinho e Angelim. Tem exemplos interessantíssimos, né? Da água recuperar a produção de comida, isso aí, a gente tem muitos exemplos. Claro, tivemos também assédios pelas nossas terras, mesmo em situações de retomada. Nós tivemos pessoas que vieram sem nenhum vínculo com a comunidade, sem nenhuma participação de querer cooperar, achando que é terras sem objetividade, né? Então, nesse momento, as retomadas elas acontecem, né? Sábado agora passado a gente teve uma retomada organizada pela Comissão Quilombola Sapê do Norte na comunidade Nossa Senhora da Penha. Fica onde? Que fica no município entre São Mateus e Conceição da Barra, né? Ela é meio que ali na divisa, mas... Essas retomadas acontecem em áreas já reconhecidas ou não necessariamente? Então, as retomadas justamente ela acontecem nas proximidades, onde vivem os remanescentes, nas áreas próximas, e em área que a gente tem certeza que está dentro do plano de estudo feito pelo RTID, né, que é o Relatório Técnico de Delimitação, Demarcação dos Territórios. A gente tem as retomadas nessas localidades. Né? Então, aconteceu retomadas em 2007 em Linharinho, né, tem uma referência ainda de retomada. Aconteceu em Angelim em 2010, São Domingos 2010. Aí depois veio Morro da Onça, 2000, agora recente. Temos Angelim 2, temos Angelim 3. É como dizer para o governo, se vocês não agirem, né, não é necessário fazer isso. A gente vai estar fazendo. Porque se a gente não faz, nós vamos ficar numa condição de mais pobreza ainda, né? Os quilombos, com todo o debate, construção de lei, certificação, assistencialismo de alguma maneira, mas a gente continua pobre. E o século já tem acompanhado essa movimentação, né, dos últimos anos lá no Sapê do Norte, que também vai, de alguma maneira, rinconando, né? São grupos. Assim, a gente fala, nesse caso, não estão falando de indústrias, né? Eu acho que no sul do estado talvez tenha feito referência também, tem a ver, eu imagino, com empreendimentos imobiliários, né? E aí são empreendimentos imobiliários provavelmente de alto padrão, que estão, né, se expandindo nessas regiões. Mas também temos ali no Sapê do Norte famílias
que querem estar ali para plantar e tal, famílias, né, externas, que não são quilombolas, que não são dali, mas que estão se colocando nesse território, porém a partir de uma certa organização, né? Não, às vezes não tenho muito esse contexto assim mais profundo, mas assim, às vezes tem família simples ou não, mas tem gente vindo de uma forma organizada superior, né? Não é Correto. eu cheguei lá com a minha família, não. Eu vim porque alguém, quer dizer, um agenciamento, enfim, é uma É isso aí. A complexidade. gente tem feito muitas reflexões sobre esse tema, né? Porque o território quilombola, de fato, ele está sendo reconquistado ainda pelas comunidades. E isso não tem nada definitivo, nenhuma titulação. Então, as retomadas, ela é um embrião. É um embrião que a gente consiga, dali, sair de algumas situações de intempéries, né? De intempéries do dia a dia, que seja climático, que seja de condição de econômica. Então, a partir da terra, a gente acredita, né, que a partir dali vai ter produção, que a partir dali a gente vai estar lidando com o solo, se preparando para uma possibilidade de uma transição maior, de um território quando Uhum, venha titular. Então, as retomadas, ela é simplesmente um embrião em experimento. Nunca foi nada definitivo. uhum, Os grupos ou associações ou pessoas que chegaram com uma pretensão de estar na retomada, objetivando a sua situação só, né, sem entender um contexto comunitário e territorial, uhum, isso dificulta, né, o nosso trabalho de organicidade também com a questão territorial. uhum, Porque a partir do momento em que chega outros grupos que não compreendem o tema quilombola, que não compreende a dimensão da comunidade, né, isso é uma ameaça também uhum. aos trabalhos de embrião, né, que são as retomadas. Então, nós temos hoje 3 embriões de retomadas que a gente está fazendo umas reflexões e tomando os encaminhamentos, que geralmente foram as retomadas mais antigas. E por não ter tantas experiências nesse sentido e acreditar que venha em um momento assim em que a comunidade poderia ser autogestora, a gente acabou vendo que deu brechas para outras situações. E situações essas que têm causado algumas situações de mal-estar, né? Mas o que a gente tem acertado é que as retomadas embriões, elas apontou muitas soluções, né? Uhum. As soluções para os remanescentes, para as comunidades que vivem ali de fato, não para aqueles que estão chegando, se apropriando, tentando calar a voz das lideranças. Então, nas retomadas mais antigas, a gente tem isso. Mas o que chama a atenção são a, a, a potencialidade que essas localidades podem Sim. se tornar, com produção de água, de comida, e com base de sistemas agroflorestais. Então, todas as Interessante. retomadas, o que se observa são conceitos de agricultura tradicional, né? de proposta naquele sentido. Não é muita área, né, ainda, mas observa-se isso. Então, é importante manter essas retomadas e que elas sejam, né, de uso para os remanescentes. Bacana. E como é que anda esse lance da titulação no Espírito Santo? Ou como não anda, né? Então, a gente já teve uma comunidade antiga, a do Linharinho, até, né? Saiu uma portaria na época, isso em 2007. Foi na época do pressionamento lá na primeira retomada. E ali, pô, a gente estava muito animado que seria, né? Linharinho titulado e tal, né? Em seguida, a gente vê que não é tão simples isso, né? Então, um território que a comunidade brigava por 11 mil e poucos hectares, 1.000 hectares, cai para 9 mil, né? Depois numa nova reavaliação, depois cai para 3.500 em uma outra Nossa. avaliação, e chegamos a escutar a proposta de 1.500 hectares, né? Então, ou seja, disputar com um agronegócio à base Uhum. de eucalipto
não é fácil esse entendimento porque as pessoas não vêem a dimensão territorial que a comunidade precisa. A maioria do território que reivindica a titulação é de É eucalipto de hoje. eucalipto hoje. Então, isso não deu desfecho. Perdemos ali, Liarinho. São Pedro Ficou aqui, parado o processo, é ficou isso, né? Não, parado, reconhecido, mas não titulado. reconhecido. Hoje, o que acontece? Liarinho voltou, fez novos estudos, está reivindicando um volume de 3.500 hectares, assim como Angelim 2, Angelim 1 reivindica 3.200 hectares, assim como Angelim 2 reivindica um volume de hectare, assim, e isso com certeza não vai fazer falta para o modelo, porque não chega nem. Hoje se titula as áreas das comunidades quilombolas que ocupam territórios de eucalipto e cana, não atinge nem 40% do território já ocupado por esses modelos de agronegócio aí. Acho que é questão de entendimento e entender se não fizer isso com esses remanescentes, a gente corre o risco de desaparecer, não tendo título de terra. Então já foi marginalizado demais e a gente quer que nessa pauta desse governo, né, federal, acreditamos muito no governo do Lula, acreditamos também nesse novo modelo de olhar do Casagrande, se é que tem uma possibilidade, porque quase nunca falou com a gente, né? Não trata o tema em específico, mas que compreende que tem que ter, né, as esferas municipais, estaduais e federal dialogando para tratar de situações dessas que a gente tem nesses municípios aqui no Espírito Santo. Exatamente disso que eu ia começar a entrar agora. Eu só queria, só para fechar essa parte, falou dos impactos, também a Samarco, né, o crime lá de Mariana, também tem impacto em algumas comunidades, né? Sim, as comunidades de alguma forma foram afetadas. Teve aquelas que teve mais direta ou indireta, porque a correlação do quilombola e o pescador é a mesma. Então, se você vai ver, o quilombola ele pesca, ele coleta, ele caça, ele planta. O pescador é muito parecido, né? A gente tem. Então, os territórios que o pescador ocupa, o quilombola também está ali. Pelo menos naquela região a gente observa isso. Isso a gente fez recentemente, um relatório foi lançado pela Fundação Getúlio Vargas, né, que tratou desse tema do desastre, né, ambiental causado pela Samar, e tratou especificamente da questão quilombola. A gente está tratando ele, né, foi sim, né? Agora, a indenização do modo que vai ser feito a gente não sabe. Existe uma especulação gigante com relação a esse tema, porque tem muitas redes de advogado interessadas nisso e muitas vezes coloca essa questão em confusão e pessoas e comunidades querendo chegar no quilombo de qualquer maneira para se cadastrar como quilombola, né? Sendo que não é assim. Então a gente está, por isso que eu estou falando que a gente está tratando, principalmente hoje no estado, né, colocar essa diferença entre comunidades remanescentes de negras rurais com comunidades rurais, mas que não está vinculado, que não tem então não tem como, por exemplo, a comunidade de São Domingos, lá em Conceição da Barra, aportar moradores da cidade de Conceição da Barra, moradores da cidade de São Mateus, ou pessoas que estão desvinculadas a isso para querer se cadastrar com quilombola com finalidade só para receber indenização. Então, afetou o território de modo geral? Afetou, mas o segmento quilombola ele ainda está entendendo qual foi o dano que tivemos. Então, nós nem sabemos. Agora está começando o processo de assessorias técnicas. É né, isso aí, ainda vai começar o processo de assessoria técnica. Não, a questão quilombola, ela está sendo trabalhada para que como que será se houver uma indenização, como que será discutida, se vai ser individual, se vai ser coletiva. Né? A gente costuma, né, no Século Diário também, lembrar sempre para a galera entrar todo dia lá, né, acompanhar séculodiario.com.br, que está sempre acompanhando também esse tema, né, dos impactos diversos, né, em relação às comunidades. Agora, já entrando, começamos mais geral, né, mais um pouco do factual, mas tem a ver com isso que você falou de conjuntura, que no último final de semana, dias 24, 25 e 26 de fevereiro, ocorreu uma reunião, né, importante, estadual, do Movimento Quilombola, no Centro Cultural Triplex Vermelho, aqui em Vitória, por isso também que
João está por aqui, né, mais uns dias. A gente agradece por poder estar aqui, né, presencialmente, que é muito mais legal de conversar. Você contasse um pouco de como é que foi essa reunião, quais foram as principais questões e decisões, né, nesse momento em que a gente tem, né, a superação, né, pelo menos do governo Bolsonaro, que foi realmente deixou sem perspectiva não só o movimento quilombola, o movimento indígena, camponês, sindical, né, deixou todo mundo meio aturdido, e agora a gente tem a retomada de um governo em que deve ter suas contradições, mas pelo menos terá uma abertura de diálogo, né? Como é que vocês estão vendo a estratégia desse ano, né? Foi uma reunião de planejamento nesse sentido, né? Como é que vocês estão vendo a curto e a longo prazo os próximos passos do movimento quilombola aqui no estado? Então, foi importante, né, passar 2 dias, 3 dias reunido com delegações que vieram da região sul, da região norte, serrana, e passamos um dia de sábado muito produtivo, né? A perspectiva da reunião era a gente cumprir toda a pauta, né, e tomar encaminhamentos. Isso foi legal, a gente conseguiu fazer, mas trouxe assim, um olhar de perspectiva, porque a gente mediu desde a nível internacional. Então, nós temos hoje companheiras, né, e companheiros que estão tratando no tema do tema quilombo a nível nacional, a nível internacional, né? E aí a gente puxa para quê? Para fazer a socialização disso, né? O que está acontecendo. E da mesma forma com as regionais, né? Cada representação de regional coloca o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que aconteceu nesses últimos anos aí né, de governo. Nós passamos 2 anos muito difíceis de pandemia, com muita dificuldade de correlacionar com os municípios. Muitas vezes as políticas públicas direcionada para quilombola, né, quando chegava na ponta, com muita dificuldade. Então, foi bom para a gente fazer esse levantamento e tirar algumas perspectivas, né? Dentre elas, a gente montou as pastas de atuação a nível de Estado, né, tirando pessoas responsáveis para tratar desses assuntos, né? Como é o caso da cultura, meio ambiente, agricultura e agroecologia, educação, saúde, cultura, projetos. Então, nós fizemos um arranjo que vai dar a possibilidade de ter pessoas, né, tratando de frente desses assuntos, embora algumas dificuldades, né, que temos, dificuldades de pernas, né, muitas vezes, porque mesmo quem está atuando numa frente, às vezes é professora, tem o dia a dia, então nós somos militantes da causa, né? A gente está muito confiante porque, nesse momento, a CONAC assume algumas funções dentro do governo federal, indica, né, na verdade, indica alguns companheiros nossos para pensar... Que é a coordenação nacional, né? Que é a coordenação nacional que pensa, né, em abrangir e fortalecer os estados. Hoje, a coordenação estadual, em parceria com a CONAC e a Associação da Comunidade de Dilô Barbosa, a gente está gestando um projeto institucional de fortalecimento institucional do nosso grupo, que tem dado mobilidade. Inclusive, a gente veio para Vitória, né, com recursos desse tipo de projeto. A gente não tem muita grana. É só para reunir, já é um trabalho. Vem um de norte, outro do isso sul. Aí. E passamos dias juntos com mais parceiros aqui que temos sempre na luta. A gente passou nesses dias, mas a gente saiu com uma perspectiva muito boa desse encontro, que a gente conseguiu reunir apoiadores, né, apoiadores da luta que já vem anos no Sapê do Norte, né, grupos políticos, né, a gente quer falar com os mandatos, a gente quer falar com o governador, a gente quer falar com os prefeitos de cada município que tem comunidade quilombola, porque as políticas públicas destinadas para quilombola vindo de Brasília, a gente vai monitorar. Que chega no estado, que chegue nos municípios e que seja distribuído de forma correta. A gente sai com essa expectativa de que teremos bons, né, frutos e bons desdobramentos nesse ano, tratando também de casos peculiares, como, por exemplo, as invasões dos territórios
quilombolas sofrido nos últimos anos por grupos pró-Bolsonaro, sem compreender a dinâmica local. Então a gente saiu um pouco fortalecido disso e entendido que nossas retomadas nos pertencem, né, como terras de direito. Saímos também compreendido que é necessário preservar e proteger as lideranças que fazem a luta. Saímos compreendido que é necessário ter uma correlação entre governo do Estado, entre quilombo, para que a gente possibilite e canalize algumas políticas específicas ali, da mesma forma com deputados, né? O que a gente pode fazer? Estamos tentando encaminhar muita proposta para que conseguimos resolver algumas dinâmicas, algumas situações de problema que nós temos com relacionado à água, à falta de moradia, né? Saneamento básico, terra, né? Acho que esses são os, e educação, porque muitas estão pensando em rearticular escolas a nível de estado. Nós temos uma escola em Graúna, né? Que ela já é uma escola estadual, mas que a gente está sentindo aí que o governo não quer assumir, a gente quer que ele assume, mesmo porque a gente tem uma proposta para a educação quilombola a nível de estado, Inclusive, né? tem grandes educadores, Temos pesquisadores, educadores, né? pesquisa isso. Acho que por falta Grande de matéria, de mão de qualidade. obra, né? Não tem competência, a gente tem isso. Agora, por que vai fechar uma escola e passar para o município, sendo que, né, a gente quer esse vínculo com o Estado? Então, está um pouco assim, a gente está tirando bons encaminhamentos. Pensaram também, discutindo também candidaturas para 2024, né, nos Pensamos também em municípios, 2024, 2025, nós ocupação temos... do poder mesmo, Isso né? aí, nós temos companheiros filiados em partidos, né, diversos. Temos PCdoB, PT, PSB, Cidadania. Então, a gente está pensando nas eleições municipais. O que dá para... Né? Temos que ter quilombola disputando as eleições. Pessoas que assumem a pauta e assumem a luta. Porque o fato é isso mesmo, o fato de ser federal, né, as políticas, existirem políticas federais, como existe para as populações indígenas, não, de alguma maneira, de maneira nenhuma, eximem o Estado e a Prefeitura de também terem políticas, Tem né, que que sejam ter isso aí. complementares. Né? E a gente está entendendo que vamos lançar, em todos os municípios, a gente vai lançar candidaturas a vereadores, a prefeito. Vamos estar colocando um pouco essa disposição que o movimento tanto quer. Vamos acompanhar no Século Diário e falaremos certamente também disso. Iremos né? falar. Tem questões novas também, como as próprias mudanças climáticas, né, que é uma pauta que entra com força nesse novo governo do Lula, que parece que não, né, porque as negociações se dão, às vezes, no grande capital, mas, assim, tem tudo a ver com comunidades tradicionais. Tem a né, ver, e tem a ver com o que está em curso lá também. Por exemplo, a gente tem os experimentos do Norte, a gente recorta por Norte, uma galera do Sul aí, porque eu não tenho um total domínio, né? Acompanhei mais o Porto Central lá, mas a intenção também é dar um giro no Norte, aliás, em todo o estado, para estar compreendendo melhor, né? Assim como todos, né? Quem vai no Sul, vai na Serrana, para a gente ter uma dinâmica melhor. E ter, né, as comunidades assim, já nessa questão garantida de que é necessário tratar o racismo estrutural, né, principalmente o racismo ambiental que se tem. E quando você fala de mudanças climáticas, hoje o que está em curso nas retomadas é claramente visto lá que houve mudança, né, no local. Então a gente acredita que produzir microclimas, né, é uma alternativa. Talvez esse é o grande medo, talvez, do agronegócio, do eucalipto, da cana, que não tem diversidade. Então, as retomadas têm diversidade e tem feito um efeito de chuva impressionante na região. Que é uma região semiárida, né? Quase por processo de... A gente está conseguindo recuperar uma microbacia de um córrego, né, que estava afetada. E com um índice de chuva, índice pluviométrico, que não se chove há muitos anos, né? Então, ou seja, a partir de 300 a 600 hectares de área, é possível chover ali. Então, ou seja, para se ter território para a comunidade, tem que ter um volume de área assim possível,
que ali a gente consegue fazer chover. Então, eu tenho visto isso, a gente tem acompanhado, tem sistematizado, que as chuvas elas vêm a partir do momento, né, de consolidação de microclimas, e todas as comunidades estão com essa dificuldade de querer ter mais água. E para ter mais água tem que chover, né? E aí na mudança climática você tem as medidas emergenciais, né, que são os riscos realmente de impacto, principalmente nas comunidades mais em situação de vulnerabilidade, como a gente viu agora em São Paulo, né, os desastres da chuva, quem impactou, né, os trabalhadores Sim. que estavam em áreas de encosta, que foram sendo arrinconados, né, para esses lugares, saíram de perto da praia e foram levados. Então, assim, você tem uma série de medidas emergenciais, mas também tem que ter essas medidas de médio e longo prazo, né? Que você fala que é transformar os territórios e aí é transformar seus usos de maneiras... Gradativamente, né? Acho que a gente já ficou em um período muito árido, né? Sem chuva. Uhum. Então, ou seja, se tem chuva, isso também possibilita, isso diminui uma série de impactos regionais. Regular o clima, né? Regular, e isso diminui impacto, como é o caso de Fogo, que era uma região muito árida para isso. Uhum. Então, isso tem feito diminuir, né? Então, acredito que a retomada a partir de ideias de microclima é o que a gente tem apostado, porque não se resolve só a questão da terra, né? Mas se resolve também a questão da água. Você tem trabalhado, né, mais fortemente nessa frente da agricultura, da agroecologia. Queria que você falasse um pouco, né, dos desafios que estão colocados brevemente, assim, sobre a produção e a comercialização, né? Porque tem esses dois desafios, né? Melhorar a produção e melhorar a comercialização, fazer esses produtos chegarem. Um dos primeiros desafios assim é commodities, né? Muitas vezes as comunidades têm levado para esse rumo, que é produzir café, produzir pimenta e ficar nisso, né? Por garantia justamente de mercado, né? Porque esses dois fatores têm mercado. Parece assim meio louco, mas os outros também têm. Porém, o que chega nas nossas comunidades, assim, se não for esses dois, né, você não vai ter mercado. O que chama a atenção no meu trabalho hoje? O meu trabalho ele é voltado para a diversidade, né? Eu trabalho com agroecologia, produção de água, com foco em base de sistemas agroflorestais. E, e eu já tenho atuado há 17 anos, né, desde quando saio da Escola Família de Vinhático, venho para a minha realidade para pensar, né, ajudar a pensar e transformar e começar a fazer experimentos. E nesses experimentos, né, a gente viu que é possível recuperar solos degradados, é possível recuperar áreas degradadas de eucalipto. E eu fiz esse primeiro trabalho na minha família. Né? A gente tinha uma área de eucalipto de fomento florestal na época, meu pai, meu tio. E pela insatisfação, por todo o conjunto que o eucalipto traz. Né? Primeiro, uma atividade pesadíssima, uma atividade também que você planta e não. Sabe? É muito pouco o eucalipto numa terra. É prejuízo, digamos assim. Então, se for fazer um cálculo, o quanto que o eucalipto produz em um hectare, que a gente fazia lá, talvez plantando maxixe ou quiabo, você tira muito mais. Né? Então, eu fazia isso com meu pai também já estava meio desinteressado. Depois de 14 anos, a gente fez uma primeira intervenção, né, na área, e aí eu fui ali tentando aprender, trabalhar com aquele solo cheio de turco, cheio, todo árido, mesmo porque a gente não tinha condições de tirar, e ter um experimento em curso lá desde 2009 com transição, né? Em 2010 aparece já as retomadas quilombolas, né? Tá em vigor, a gente já conseguiu recuperar um alagado, uma área de alagado, né? 3 alagados, mais um córrego, e o sistema agroflorestal como um todo, né, tem ganhado força. Então esse é o experimento maior que eu acompanho hoje. Que é regenerar a floresta e produzir alimentos. E produzir alimentos e produzir água. E água. E água. Eu não tenho nenhum experimento específico meu, assim, ainda nesse momento, mas já tive, né? Trabalhei, mas o que eu tenho hoje é esse norte de que é possível, né, a partir de uma ideia, a partir desse experimento que fiz até 2018, eu acompanhei ele muito bem, é possível a gente ter até 40 variedades, né, de coisas em uma área, né?
Então é muito pouco plantar 1, 2, 3, 4, né? Sendo que a demanda por alimento é diversa, né? Então, seja o Sapê do Norte pode produzir, assim como qualquer outra terra, muita coisa, né? De A a Z. Sim, e a questão da quanto maior a diversidade, melhor para a terra, né? Melhor Melhor para para o isso aí. solo, enfim, tudo mais. Como monocultivo, seja ele qual for, né? Na era de eucalipto em si, a árvore em si, ela não é mal, né? O negócio Correto. é esse plantio massivo de apenas uma Uma espécie espécie, só, né? só E, o e manejo, o uso de desenfreada, né? agrotóxico. Sem limites, né? Os caras, Exato. eu acho que eles deveriam repensar muito, né, a continuidade nos territórios para que diminuam conflitos também, né? Sim. Porque os conflitos eles são diários, né? Enfim, é um pouco esse trabalho que acompanho, eu faço monitoramento também regional, né? Acompanho, faço o trabalho de educação, que é formação, né? Então, estou nessa pegada, mas também pensando especificamente de um território soberano, coletivo e com capacidade assim para anos, né? Isso aí, com essa mensagem aí de esperança, né? A gente vai terminando aqui essa entrevista do século, hoje com João Guimarães, da Coordenação Estadual Quilombola Zacimbagaba. Obrigadão, João, pela contribuição. Acho que muitas ideias, né, para a gente pensar o Espírito Santo, que é a proposta também desse programa. Né? Teve a produção e locução minha, Vitor Taveira, com apoio técnico aqui do Cauã Elmer, do estúdio 42B, onde estamos gravando. Então, se você chegou até aqui, curta, compartilhe nas suas redes, fortaleça a mídia independente capixaba, divulgue o Século Diário, YouTube, podcast, o site, né? www.seculodiario.com.br. Lembrando que lá você encontra todo dia atualizações, notícias, informações, análises sobre o Espírito Santo, né? De uma perspectiva crítica que o jornal sempre teve nos seus mais de 20 anos de história. Então é isso. Até logo.